dia. Tudo bem com vocês? Estavam com a gente na CPI ontem, sexta e sábado, né? Tempo bom, maravilhoso estar junto nessa construção. Pena que a gente não conseguiu ainda visitar a cidade, né? Muito corrido, mas eu acho que hoje à tarde a gente vai no calçadão lá dar uma olhada, conhecer o espaço. Som. Melhorou? Pronto. Então hoje nós vamos aproveitar esse tempo hoje para estarmos juntos também conhecendo a cidade de Fortaleza. Eu já conheço, porque eu estive aqui algumas vezes, mas pelo que me falaram mudou muito, né? Mudou muita coisa aí. Então, mas vamos estar juntos nessa caminhada aí. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 9. Aliás, vamos até o 12, para pegar todo o contexto daquilo que é a palavra do Senhor para nossas vidas no dia de hoje. Livro de Josué, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedreira e passa de novo a secundar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedreira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sarassem. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos. A tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela é aquela que penetra nossos corações para discernir todas as coisas. E nós fizemos a leitura da tua palavra hoje, Deus, e é sobre a tua palavra que nós queremos estar hoje totalmente ligados, Deus. Que o Senhor fale os nossos corações, que o teu Espírito conduza, Deus, as suas palavras ao coração dos meus irmãos desta manhã. Nós oramos ao Senhor em nome e para a glória de Jesus. Esse momento da história de Israel é um momento crucial de tudo aquilo que eles viveram no Egito e agora estavam indo para a terra prometida. Na história, nós conhecemos a história de Israel, fala que quando os homens saíram do Egito em direção à terra, eles murmuravam, reclamavam, a gente já conhece toda a história,
E Deus disse que ninguém daquele povo que saiu do Egito, a não ser Josué e Caleb, herdariam a terra prometida. Inclusive Moisés também só contemplou a terra, mas não fez parte dessa conquista. E Josué foi o homem que Deus utilizou depois da morte de Moisés para estar nesse lugar. Só que algumas coisas precisavam acontecer antes de que a terra fosse tomada, pelos israelitas. Então aqui nesse momento é um momento crucial da separação total do Egito e do deserto para a conquista da nova terra prometida aos pais, aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que veio agora firmar com Josué. E aqui o local onde Deus escolheu para que isso acontecesse chama-se Gilgal. A palavra Gilgal, ela tem várias traduções, mas ela tem o mesmo sentido, que é mover, afastar, rolar, tirar. E aí a Bíblia fala que quando Deus tirou a vergonha que estava nos filhos de Israel a partir daquele momento. Então Gilgal foi o primeiro acampamento de operação feita por Deus para a conquista da terra prometida. Para que os homens ali agora tivessem que possuir a terra, Deus preparou primeiro o local, o ambiente, para que eles se fortalecessem, se conhecessem melhor, para poder agora, de fato, conquistar a terra. Então Deus estabeleceu esse lugar para isso. Foi o local da circuncisão dos homens que nasceram no deserto. No texto que nós lemos, fala que os filhos de Israel foram circuncidados antes lá no Egito, e quando saíram do Egito para a terra prometida, todos os homens que nasceram no deserto, eles não tiveram acesso à circuncisão, porque naquele momento Deus tinha outras coisas a serem feitas. E a circuncisão foi feita neste local, para que eles agora pudessem, de fato, estarem com a aliança com Deus. E o interessante é que Gilgal é um lugar tão precioso na Bíblia, e a gente até às vezes esquece de falar sobre ele, que é exatamente a transição de tudo que Deus fez. Pense comigo, 40 anos, todos os dias, menos aos sábados, caía do céu o pão, não é isso que a Bíblia diz? E o maná descia, eles comiam esse maná, a água brotava das rochas do deserto. Então eles não produziam pela sua força nada, eles apenas esperavam que Deus mandava para a vida deles. Então era uma nação completamente dependente de Deus, no sentido literal mesmo. Se Deus não mandasse o pão do céu, eles não comeriam. Se Deus não brotasse a água das rochas, eles não beberiam água. As sandálias e as suas roupas não eram desgastadas. E a gente está falando de um período de 40 anos. Nesse momento, quando os homens atravessam o Jordão e vão para o outro lado, das campinas de Jericó, Jericó é a primeira cidade que Deus vai entregar na mão dos israelitas a partir desse novo momento da história. O que acontece aqui? Deus fala para Josué: nós precisamos circuncidar esses homens, porque eles agora precisam formar a aliança comigo. Uma aliança que foi feita lá atrás, eu preciso agora fazer com eles aqui nesse momento. E aí Deus faz o quê? A primeira coisa, quando tudo acontece, é que o maná não cai mais do céu. Ou seja, agora eles precisam ir ao encontro do seu alimento. Então o maná cessou em Gilgal. Gilgal foi o lugar onde estabeleceu de fato a transição de um povo extremamente dependente de Deus, no sentido literal, e agora a dependência de Deus era de outra forma, era com o trabalho deles. Então eles agora teriam que plantar e colher. E pelo momento que eles estão ali, eles não plantaram nada, já estava tudo pronto lá na terra dos cananeus, que eles foram e tomaram para eles. Então, naquele momento da história, Deus estava preparando uma nova nação de Israel. Novos líderes estariam sendo formados, novas famílias estariam sendo formadas a partir daquele lugar. Uma das coisas também que acontece é a celebração da primeira Páscoa pós saída do Egito. Porque durante o deserto, Deus tinha outro propósito sobre o povo. Então, Gilgal é o ponto de partida para a conquista o esforço humano agora, não somente depende de Deus para produzir seu alimento, o esforço humano para uma nova aliança e também a celebração da Páscoa. Nesse momento da história, Deus vai lá e fala assim: vamos celebrar a Páscoa a partir daqui. Por quê?
Porque a partir daquele lugar, Gilgal não seria mais apenas um local, vamos colocar assim, geográfico. Não teria só apenas a questão geográfica, mas um marco espiritual na nova jornada dos filhos de Israel. O que é que a gente pensa para os nossos dias? O que é que a gente pensa hoje quando a gente ouve a palavra Gilgal? Gilgal fala de remover, de afastar, de tirar. Quando a gente olha para a história dos princípios bíblicos, daquilo que Deus estabeleceu lá atrás na sua aliança com os homens, e pós a morte de Jesus, a aliança foi feita com o seu sangue, mas a base total do Novo Testamento na nossa vida hoje está lá atrás com o Antigo Testamento. Então, quando eu vejo o texto de Gilgal, quando eu leio sobre essa história, quando eu leio essa jornada, eu olho para uma conquista que Deus deu ao homem a partir de uma nova aliança, a partir de algo novo. Então nós, como líderes, como pessoas da igreja, como alguém que serve a igreja, nós precisamos estar removendo da nossa vida as coisas que impedem o agir de Deus para uma nova conquista. Por exemplo, muitas pessoas estão sempre aguardando que algo caia do céu para as suas vidas. Só que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, se eu quero algo como líder, como alguém que precisa desenvolver uma ação, um ministério, ou até mesmo a plantação de igreja, eu preciso me esforçar. Eu não posso ficar aguardando em casa ou na igreja, sentado no banco, que Deus vai mandar isso, porque esse não é o padrão de Deus mais. Isso teve um período de 40 anos no deserto, para cumprir um propósito naquela época. Então, pensando nessa história, vendo tudo o que aconteceu, o que a gente precisa? Nós precisamos nos movimentar em direção às conquistas que Deus tem para nossas vidas. Por exemplo, a Bíblia não fala das conquistas dos homens, a Bíblia fala das conquistas de Deus para os homens. Então, tudo aquilo que nós conquistamos, daquilo que nós fazemos, não é porque nós fazemos com a força do nosso braço. Nós fazemos isso porque o próprio Deus nos dá a visão, nos mostra como fazer, e a partir daí nós avançamos e conquistamos as coisas. Então, o Gilgal é exatamente esse ponto de partida para uma nova conquista. Gilgal foi a última parada antes da primeira grande conquista, que foi Jericó. A primeira cidade que Deus entregou nas mãos dos israelitas foi Jericó. Vocês lembram lá, né? Eles ficaram na Campinas de Jericó. Josué manda 2 espias para conhecer a cidade. Uma cidade que era fortificada, tinha 7 barreiras, né? 7 muros. Quando eles entraram, reconheceram que eles não faziam parte daquele povo, porque eles eram diferentes. E aí vão tentar prender eles, eles encontram Raabe. Raabe os esconde na sua casa, antes que os homens cheguem. E aí ela faz um pacto com os 2 israelitas, que se eles fugissem, que quando eles invadissem a cidade, a família dela seria poupada. E o interessante é que na primeira conquista que Deus dá ao povo de Israel, a primeira mulher que é relatada na Bíblia como alguém da genealogia de Jesus. Então você vê que Deus já vai trabalhando completamente de forma diferente na própria conquista do povo. Porque imagine, essas pessoas, elas não viveram no Egito. Quem nasceu no deserto, nasceu no deserto, eles não nasceram no Egito. Só que os seus pais traziam consigo as histórias do Egito, de um povo escravo, de uma mente escrava, de uma dependência muito grande da comida do faraó, das coisas que tinham lá que no deserto não tinham. Então essas histórias eram contadas para os filhos, ao ponto de que poucos dias depois que eles saíram do Egito, eles reclamaram com Moisés, falando que o Senhor nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto. Então essa história foi contada o tempo todo. Então essas pessoas foram alimentadas por aquilo que os seus pais, os seus tios e os seus amigos contavam. Então as suas mentes estavam contaminadas, porque eles estavam morando o tempo inteiro no deserto. De dia tinha uma nuvem cobrindo o sol, para que eles não ficassem com calor. À noite tinha uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer.
viveram 40 anos nesse processo. Imagina só agora, Deus fala assim: vocês agora vão conquistar uma cidade. Existiam guerreiros? Eles nunca guerrearam, eles nunca pegaram uma arma. Tanto é que eles foram circuncidados em Jericó, porque é lá que pôde fazer as facas para fazer a circuncisão. E aí eu quero abrir um parênteses muito importante aqui. Quando eles foram circuncidados, eles ficaram o quê? Vulneráveis. Porque sangraram muito, causa dor, sangramento, e precisava de um tempo de pelo menos 3 a 5 dias para serem sarados. E eles estavam completamente vulneráveis naquele momento da história. E ao redor deles estavam todos os seus inimigos. Então a mão de Deus ali naquele momento, mesmo fora do deserto, já mostrava para eles: em qualquer lugar que vocês estiverem, eu estarei protegendo vocês. Então a gente vai entendendo, vai vendo o quanto Deus tem zelo pelo seu povo, pela sua palavra, o quanto Ele faz. Então nesse momento aqui, que os homens estavam vulneráveis, estavam ali à mercê de todos os inimigos, Deus foi trabalhando na mente deles, foi mostrando o que eles precisavam ser feitos. Para quê? Para que conquistasse a terra prometida. E lá, nesse momento em que Jericó ela é atacada por Israel, o que é que Deus manda fazer? Durante 7 dias o quê? Está rodeando a cidade. Não é isso que a Bíblia diz? Estavam lá rodeando a cidade. No 7º dia eles fizeram o quê? Gritaram. Eles não usaram armas, eles apenas usaram a voz. Gritaram, e as muralhas de Jericó ruíram. Amados, se nós ouvimos essas histórias bíblicas, essas narrativas bíblicas, esses personagens bíblicos, e até que hoje não entendemos que Deus pode fazer a mesma coisa, a nossa fé é muito pequena. Eu não estou falando que nós vamos arrodear as cidades aqui, gritar para que todas as pessoas ruins morram, caiam. Não é sobre isso. Mas é de colocar a nossa fé em ação no movimento novo que Deus está fazendo com nossas vidas. É sobre isso. É sobre um movimento para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para a nossa casa, para essa igreja, para a nossa família, para os líderes dessa igreja, para as pessoas que irão contribuir para isso. Gilgal é um lugar de renovação de aliança. Qual é o seu Gilgal na sua vida hoje? Que tipo de aliança você precisa renovar com Deus? Porque a aliança dele continua eterna. Ele não muda a aliança dele. A aliança de Deus, quando Ele faz com o homem, é para todo sempre. Então, nesse momento da história, Gilgal é o lugar de renovação da aliança. A vergonha do Egito foi tirada. A vergonha do Egito foi arrancada. A mente escrava, dependente do Egito, foi removida. E nós, hoje, muitas vezes estamos presos a pensamentos, a desejos e a planos antigos que Deus não tem mais nada a ver com isso. Que Deus está querendo renovar, trazer um novo. Aquela palavra que está lá nos Evangelhos que fala que nós não podemos deitar, colocar um vinho novo num odre velho, porque o velho já está tão enrugado, tão ressecado, que quando o vinho novo chega, ele é muito forte, ele está ali para poder produzir a fermentação mais forte, vai romper, e você vai perder o odre e o vinho. Então, o vinho sempre será novo, o odre é que precisa ser renovado. Para quê? Para que nesse momento a nossa aliança com o Senhor, ela seja renovada. Então uma nova liderança precisa ser formada e ela tem que partir de uma purificação do entendimento do seu coração. Deus em todo tempo está renovando, trazendo nova liderança, novos irmãos, para que isso seja um renovo sobre nossas vidas, sobre a igreja, sobre o lugar que nós fazemos isso. Mas isso precisa partir primeiro do meu coração. O meu coração ainda está nas experiências antigas. Por exemplo, ontem nós falamos aqui de vários assuntos, sexta e ontem, vários assuntos de plantação de igreja. Tanto eu como o Washington e o Marcelo passamos por vários processos de plantação. Jamais, se nós formos plantar uma igreja hoje, nós vamos usar as mesmas coisas que usamos lá atrás. Não vamos, porque elas não fazem mais sentido hoje, porque o nosso entendimento é novo, porque
porque o nosso caminhar é novo, a nossa maturidade é outra, o nosso coração está em outro lugar. Então nós precisamos pedir ao Senhor para que traga essa nova aliança, esse novo momento. E aí, a circuncisão era a marca de Deus para o povo, sua aliança. Mas agora a nossa aliança não é mais um corte físico, mas uma direção do Espírito Santo para a graça de Deus. Nós não precisamos mais de um corte físico para mostrar a nossa aliança com Deus. A própria graça que foi apresentada pelo Senhor Jesus, que fez aliança com o seu sangue para nos salvar, para nos levar para a eternidade com Ele, é que nos move hoje, para que a gente possa alcançar esse novo momento da nossa vida. Gilgal é o lugar de maturidade da visão que Deus tem te dado. E aí eu não estou falando de visão apenas de líderes, mas uma visão pessoal também. Por exemplo, se nós lá no nosso ministério, lá em Salvador, eu tiver o desejo de ir para outra cidade, por exemplo, uma cidade que tem buscado a nossa presença constantemente, que é uma cidade chamada Irecê, quase 150 quilômetros de Salvador, longe demais. Os irmãos lá estão ávidos por uma plantação de igreja. Eu tive lá 3 vezes. A primeira vez para conhecer os irmãos, entender o contexto da vida deles. A segunda vez nós fomos lá para estarmos juntos, conhecer outras pessoas. E na terceira vez eu fui para dizer para eles: Deus ainda não tem uma palavra nossa para vocês. Continuem buscando a Deus para saber qual é a direção que Deus tem para vocês e para a nossa vida. Eu poderia muito bem falar assim: ó, irmãos, Deus me deu a visão para ir para Irecê, Deus quer me levar para lá, mas eu não posso fazer isso sozinho, porque a visão não é somente individual, ela precisa do amém da igreja, ela precisa de que os conselheiros, que os irmãos maduros na fé estejam em oração e digam assim: Deus falou, podem ir, porque aí você vai na segurança de que não é você, mas é o reino de Deus que está te levando para aquele lugar. Aqueles irmãos são importantíssimos para o Senhor, muito importantes para Deus, são preciosos para o Senhor. O que foi que eu orientei a eles na época, que foi ano passado? Busquem uma igreja bíblica, busquem uma igreja que está comprometida com a palavra. Conheça pastores que estão preocupados com as ovelhas, que não estejam preocupados com estruturas. É difícil? Mas ainda tem. E aí nós colocamos eles. Aí tem um irmão lá que entrou no ministério, ele é muito amigo dos irmãos, um homem sério, um jovem, e ele começou a ajudar esses irmãos. Nós aqui damos a nossa orientação, os conselhos necessários para que eles possam seguir em frente. Então nós precisamos de uma maturidade espiritual da visão que Deus tem nos dado, seja como família, seja no trabalho, seja na faculdade, qualquer lugar, você vai ser usado neste lugar. Nós achamos que Deus quer nos usar aqui, né? Tocando, no púlpito, as atividades. Esse é o lugar da expressão do que Deus já fez com você. O culto, na verdade, quando a gente está aqui reunido, é para nós celebrarmos juntos aquilo que Deus já fez, para nos fortalecer, para apresentar o que Deus está fazendo. Mas o dia a dia é que vai determinar a visão de Deus para a nossa vida. É no trabalho, alguém que está com problema de depressão, alguém que está passando por dificuldade no casamento, você vai lá e traz uma palavra para ela. Você encontra um amigo que está com dificuldade, você vai e apresenta para ela uma oração, uma palavra. Então essa maturidade nós precisamos carregar conosco. Então, como líderes, precisamos retornar sempre aos fundamentos. Eu sou a pessoa, os irmãos sabem, que eu amo fundamentos. Se é uma característica que eu tenho lá no ministério, é de fundamentos. Eu sempre estou revisitando os fundamentos bíblicos. Por quê? Nós precisamos disso. Fundamento é aquilo que ninguém vê.
Aqui está a estrutura do prédio, as paredes estão aqui, as janelas, está tudo aqui visível. Mas a fundação, alguém está vendo? Porque você não está vendo, você não lembra dela. Você só lembra da fundação quando o prédio está arrastando para cair. Você fala, opa, a fundação não está bem. Então nós precisamos trabalhar na fundação para quê? Para que o prédio continue de pé. A igreja precisa voltar, visitar aos fundamentos constantemente. Para quê? Para que a visão não se corrompa, para que a minha vida de fato esteja voltada para aquilo que é a vontade de Deus. Então, como líderes, como irmãos em Cristo, nós precisamos revisitar os fundamentos. Quando fala ali da Páscoa, que é outro assunto que você sempre traz, que eu estava passando com o Alisson, e vocês têm todo domingo vocês fazem a ceia, né? Eu achei interessante isso porque a maioria esmagadora das igrejas evangélicas fazem primeiro domingo ou segundo domingo do mês. Lá na congregação é o segundo domingo. A gente faz mensalmente. Vocês fazem todo domingo. É algo novo para mim. Eu achei interessante sobre esse assunto. Então a Páscoa, quando está ali em Gilgal, a Páscoa em Gilgal nos lembra que a nossa força não vem da nossa estratégia, mas do sacrifício de Cristo, nossa Páscoa definitiva. Hoje vamos celebrar a Páscoa definitiva sobre nossas vidas, que é a ceia do Senhor. Eu não preciso mais me preocupar em preparar um animal. Eu não preciso mais me preocupar em preparar todas as coisas, porque Cristo já fez isso por nós. E isso é maturidade. Então, lá em Gilgal é estabelecido exatamente isso. A partir de agora, a Páscoa não é mais pegar o sangue do animal e colocar nos umbrais das portas para que o anjo da morte não venha visitar o primogênito. A Páscoa agora é exatamente para lembrar de que Deus, através de Moisés e de Josué, tirou do Egito, da escravidão, tirou de um lugar de lamaçal e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando eu lembro disso, a minha fé, ela explode. Porque eu estava no lamaçal do pecado, estava indo para o inferno, condenado à morte eterna, mas Cristo se fez culpado em meu lugar. Colossenses 2 diz que Ele expôs publicamente a dívida, ou a cédula que era contra nós. Para quê? Para que todos vissem agora que nós somos comprados e redimidos pelo seu sangue. Nesse momento da história, a Páscoa está levando para Cristo, que era o Cordeiro perfeito. Então, a nação de Israel, naquele momento, precisava dessas informações, desses conceitos, para construir toda a história que viria depois, com os juízes, com os profetas, até os dias de Jesus. Agora, nesse momento, Gilgal marca o fim de um ciclo de dependência infantil e o início de um ciclo de maturidade responsável. A partir do momento em que eles viveram Gilgal, o momento infantil deles, que era ter tudo do pai na mão, cessou. E agora começava a maturidade responsável. Nós precisamos ter essa maturidade responsável no reino de Deus. Porque essa maturidade vai nos levar para um lugar que muitas vezes nós ainda não tivemos, que é uma experiência intensa com o próprio Deus. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que as pessoas querem, isso o Paulo João disse uma época que eu peguei essa frase, eu sempre repito ela, as pessoas querem as nossas experiências, mas não a nossa vivência. Então eu quero experimentar o que está acontecendo na vida do Mateus, eu quero experimentar o que está acontecendo na vida do Emanuel, porque eu estou vendo, isso é bom. Mas para chegar até esse momento houve um processo, houve uma vivência, e é esse lugar que muitas vezes eu não quero passar, porque dá trabalho, porque você precisa renunciar, você precisa fazer coisas que você não queria fazer, mortificar sua carne, negar a si mesmo, para alcançar esse lugar. Então Gilgal é o lugar de maturidade e não mais de infantilidade. Então o povo de Israel estava indo para uma nova conquista também da sua maturidade responsável.
E Gilgal não é o destino final, mas o ponto de partida para o que Deus tem para nossas vidas. Ele é o começo de uma nova caminhada, ele é um começo de novas conquistas, ele é o começo daquilo que Deus quer trazer de novo para a minha vida e para a sua vida. Então, quando a gente lê a história de Gilgal, e você vai ver lá depois alguns profetas, como Elias e Eliseu, estiveram em Gilgal. Aquela passagem lá de Samuel, em que ele está esperando o profeta Samuel, Saul está esperando o profeta Samuel, e o povo não chega para poder fazer o sacrifício, e ele não chega para fazer o sacrifício. O que é que o povo faz? Saul, você é o rei, você não precisa de Samuel para fazer o sacrifício, você é o nosso rei, nós te escolhemos. E aí o que é que acontece? Saul vai lá, faz o sacrifício, Samuel chega e fala: por que você fez isso? Vamos parafrasear nos nossos dias: o povo estava apertando minha mente, e eu fiz isso. Aí o que a Bíblia diz? Que a partir daquele momento o Espírito de Deus foi repousado sobre o novo rei, que era quem? Davi. Isso aconteceu em Gilgal. E tantas outras histórias bíblicas estão ali. Então, quando você pega o local Gilgal na Bíblia, ele tem um simbolismo de infantilidade para maturidade. O tempo inteiro, esse lugar é um lugar de transição. Josué assumiu no lugar de Moisés, Gilgal. Elias e Eliseu, Gilgal. Samuel, Davi, Gilgal. E aí eu quero aproveitar esse momento e dizer: a local, a igreja que hoje está nesse ponto de transição do Gilgal anterior ao novo momento da história dessa congregação. Amém, amados? Amém. Se você quer essa palavra, tome posse dela, porque o que nós fazemos aqui é trazer o texto bíblico de milhares de anos atrás, relacionados com aquilo que Cristo viveu e para nossas vidas atuais. Então nós precisamos sair desse lugar de imaturidade. Então Gilgal não é o destino final, mas o ponto de partida que está em alinhamento com Deus. É o lugar onde fica a vergonha, onde a vergonha é tirada, a aliança é renovada, o sustento muda e o fruto da terra estará sempre nas nossas mãos, porque o Deus dos exércitos está conosco. Nós precisamos nos submeter ao Deus de Israel, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não vai mudar. Não vai mudar. Que nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Que o nosso Gilgal hoje seja o ponto de partida para aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém, amados?